Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, lhe peço, lhe imploro, não se esqueça disso. E estamos mais uma vez aqui, opa, caiu aqui, no nosso X da atualidade. Sempre um enorme prazer estar na sua companhia em mais uma quarta-feira, né, galera? E estamos aqui hoje para falarmos de um tema importantíssimo e extremamente atual, galera. Estamos falando aí sobre o possível fim do BRICS, né? Foi anunciado essa semana, na verdade, você está vendo aí realmente uma atualidade atual. Foi anunciado essa semana o possível fim do BRICS. Antes de falarmos do fim, né, eu gostaria de falar do início do BRICS, para você lembrar um pouco a grande importância que tem essa sigla, essa aliança, né, esse grande grupo de países emergentes. Gente, a sigla BRIC, né, na verdade sem o S ali, ela surge em 2001 pelo o grande economista Jim O'Neill, onde ele vai revelar em um estudo que ele fez, apresentando os principais países que iriam representar grandes potências no século XXI. E aí nós temos, né, o surgimento do termo países emergentes, ou seja, países que estariam crescendo num ritmo extremamente acelerado. Então, inicialmente ele estava falando apenas de 4 países, né? Esse BRIC ficaria para Brasil, Rússia, Índia e China. Eu tentei espacializar aqui os países para você ter noção disso, caso apareça, né, numa relação de um mapa, apenas para você identificar ali, para você pensar esses países. Então você tem Brasil, a Rússia, né, a maior extensão do planeta, a Índia aqui e a maravilhosa China. Não vamos falar agora da África do Sul. Bem, esses países, né, eles seriam aí áreas interessantes para grandes investimentos, países que estariam aí tendo um grande salto no século XXI. Daí partiu a formação da sigla do Jim O'Neill. A galera gostou muito e começaram a usar isso, né, o tempo todo. Os países também gostaram dessa ideia e ao desenrolar, né, do século XXI, eles estabeleceram uma aliança econômica. Então eles se tornaram parceiros, estabelecendo, né, alianças bilaterais, intensificando o comércio entre esses países, o que realmente vai gerar grandes frutos, principalmente na primeira década do século XXI. É muito interessante falarmos que, no caso brasileiro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele vai se basear muito nessa aliança, principalmente com a China, quando ele estabelece uma das políticas que ficou conhecido como fatiamento do comércio externo, reduzindo drasticamente o volume de comércio realizado com os Estados Unidos, que era, né, até então, o nosso principal parceiro, e diversificando esse comércio com o mundo, principalmente com a China, né, que passou a ser o nosso principal parceiro comercial. Então, os nossos principais parceiros comerciais, eles passaram a ser China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar e Argentina em terceiro lugar. Então houve uma redução do comércio com os Estados Unidos, um aumento do comércio com o BRIC, né, e um fortalecimento do comércio com o Mercosul. Essa foi uma das políticas implementadas pelo governo do Lula. Bem, com o passar do tempo, chegamos em 2010, onde a aliança entre o BRIC já estava bastante consolidada. Através de um pedido feito pela China, foi convidada, né, também para fazer parte uma quinta nação, a maravilhosa África do Sul. A partir daí, em 2011, nós conhecemos uma nova fase do BRIC que passou a se chamar BRICS. É muito interessante pensarmos que o convite feito à África do Sul, principalmente pela China, mostra um grande teor aí, né, de uma grande postura geopolítica. A China, na verdade, ela estava tentando aumentar mercado, né, comércio com a África, e ela vai usar a África do Sul como a porta de entrada para esse grande e próspero mercado. É muito interessante lembrarmos que hoje, né, ou seja, em 2019, a África representa um dos principais mercados para a China. E quem vai fazer essa parceria, essa apresentação, né, desses mercados, desses países para a China, vai ser a África do Sul, que passa a ser um grande representante dos BRICS
na África. Bem, galera, a partir daí nós só temos o que elogiar essa grande parceria, né? Anos depois, eles vão propor a formação do novo Banco de Desenvolvimento, que ficou conhecido como NBD, onde eles começam a fazer investimentos, né, e ao mesmo tempo empréstimos a países, realmente batendo de frente com as grandes nações hegemônicas, né? Percebam que nós temos o Banco Mundial, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e surge uma nova instituição financeira, principalmente representado pelos países que eram tidos como nações subdesenvolvidas, né? Nós temos países que foram grandes representantes do socialismo na Guerra Fria, como a Rússia e a China. Então, na verdade, um novo rearranjo, né, da lógica da geopolítica mundial. Bem, em 2015 é proposto a Universidade do BRICS, um novo passo, uma formação, né, um pouco quanto mais qualificada, uma nova área para a produção de mão de obra qualificada. Então, realmente, esse grupo ele vinha prosperando junto de uma grande proposta, né, de realmente criar uma lógica de confronto com a região norte, né, com os principais blocos econômicos. Cabe aqui frisar que BRICS não representa um bloco econômico, como eu falei, o nome que eles normalmente usam é aliança, né, econômica ou parceria econômica entre países emergentes. Eu te aconselho a pensar nessa configuração, né, nessa frase. Mas bem, com a saída do PT do poder aqui no Brasil, você vai ter ali o Michel Temer, que tenta, na verdade, apenas fazer um processo de transição. Terminado essa fase, o PSL chega ao poder, né? O PSL, na verdade, não tem uma proposta tão próxima à do PT, né? Na verdade, eles se apresentam como grande oposição. A partir daí, você nota que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tenta fazer uma aproximação mais verticalizada, digamos assim, estabelecendo uma parceria com o presidente estadunidense Donald Trump. É a partir daí que a gente nota uma modificação na estrutura do BRICS. Antes de falarmos dessa reestruturação, eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns dados que eu acho importante que você lembre sobre o BRICS ainda, né? Então aqui você tem os 5 países e alguns dados importantes, como população. A população brasileira, na época que o grupo se forma, ela estava em 190 milhões de habitantes, a da Rússia 142 milhões, a Índia 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e a China 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a África do Sul com a menor população, 50 milhões. Perceba, galera, que se somarmos essa população, nós temos 40% da população mundial. E aí você fala, nossa, Zé, isso representa um grandíssimo mercado consumidor? Um grande mercado consumidor, mas não um bom mercado consumidor. Perceba que é muito importante, galera, você não imaginar que quantidade reflete qualidade. A gente tem esse costume de falar de que normalmente quantidade quer dizer algo bom, mas não necessariamente, né? Em relação ao mercado consumidor, o que realmente importa é o poder de consumo. Se eu tenho um grande poder de consumo, isso sim, né, faz com que eu tenha um mercado consumidor forte. E um cidadão estadunidense, ele tem um poder de consumo 30 vezes maior do que um indiano. Então perceba que aqui eu estou falando basicamente de um grande volume de pessoas que pode vir a se tornar um grande mercado consumidor. Em relação ao PIB, o PIB brasileiro na época estava em 2,5 trilhões, o da Rússia 1 trilhão e 900 milhões, o da Índia 1 trilhão e 800, o da China já realmente, né, muito diferenciado com 7 trilhões e a África do Sul com 400 bilhões, né? Somado aqui rapidamente, eu bati uma média de 12 trilhões de PIB, né? Bem próximo ao PIB estadunidense.
O PIB per capita aqui no Brasil, 11.800 dólares, na Rússia, 16.687 dólares. Na Índia, né, a gente percebe aqui como a população é realmente bem avantajada, o PIB per capita de 3.700 dólares. Na China, 8.394 mil dólares. E na África do Sul, 10.977 dólares. Lembra que normalmente PIB per capita também não quer dizer muita coisa, no caso brasileiro, né? Muito menos, nós somos hoje a quinta população em concentração de renda. Então, de repente, você tem muito capital, mas esse capital está muito concentrado nas mãos de poucas pessoas. Inflação, a inflação aqui do Brasil de 6,6%, na Rússia 8,9%, na Índia 10,5%, na China um pouco mais, né, ajustada, 5,5%, e na África do Sul 5,9%. A África do Sul é um país que ao longo de muitos anos teve uma inflação, né, galopante, mas hoje mais controlada. O desemprego no Brasil estava realmente muito baixo, 6,7%, na época em que os BRICS se formam. Na Rússia, 7,3%. A Índia, um dado não disponível. Na China, 4%, muito baixo, né, galera? E na África do Sul, disparado, 24,5%. Aqui a gente nota uma característica muito interessante desses países, que eram nações, né, que apesar de terem o PIB bem alto, tem um IDH muito baixo. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, mensurado pelo PIB per capita, pela escolaridade e a longevidade. Então, Brasil, 84, né, na sua posição, a Rússia, 66, a Índia, 134, a China, 101 e a África do Sul, 123. Então, você tem algumas características. País com uma grande dimensão, né, territorial, IDH baixo, a renda per capita, que o PIB per capita relativamente baixo ali, entre 3 mil e 12 mil, você pode botar isso como a variação. País com uma grande riqueza natural, né, galera? Então isso eram algumas características básicas. Bem, vamos agora aqui para a nossa realidade de 2019, né, já que estamos falando de atualidade. Foi marcado, galera, uma reunião do G20, os 20 países mais ricos do mundo, né, onde, na verdade, o BRICS faz parte. Vai ser uma reunião, né, eles chamam de cúpula do G20, uma reunião que nós vamos ter no próximo mês em Osaka, uma cidadezinha japonesa, e normalmente após essas reuniões, né, ocorrem reuniões mais restritas. Então os países e os seus representantes, eles aproveitam a grande reunião para fazer uma resenhazinha ali, né, com um grupo mais restrito, para que eles possam estabelecer acordos mais próximos, algo mais particular, digamos assim. E aí foi que houve uma proposta de reunião, uma proposta feita pelo o representante da China, que nessa imagem ocupa a figura central, o nosso amigo Xi Jinping, né, o grande representante do PCC, o Partido Comunista Chinês, que chama para a reunião o Narendra Modi, né, o primeiro-ministro da Índia, e o Vladimir Putin, né, que é o presidente representante da Rússia. E não chamou para a reunião o Jair Bolsonaro, né, e nem a África do Sul. A África do Sul realmente ficou completamente de fora. Bem, em primeiro lugar, por que ele teve essa posição? Perceba que a China ela vem realizando uma grande guerra comercial com os Estados Unidos nos últimos meses, uma guerra que realmente vem chamando a atenção de todo mundo. E a partir daí, obviamente, né, a China não vê com bons olhos essa grande aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. E a partir daí houve, obviamente, um afastamento. Em relação à África do Sul, acho que fica um pouco mais claro, hoje a China já tem um grande mercado consolidado, né, inúmeros parceiros na África, e realmente a África do Sul não se enquadra mais tanto frente a essa aproximação e esse fortalecimento do BRICS. Então a gente nota, galera, que na verdade o Brasil e a África do Sul ficando de fora, a gente poderia modificar essa sigla para, ao invés de BRICS, ela aparecer como RIC, né? Então você iria ter Rússia, Índia
e China como os países que se mantiveram nessa grande aliança política e querem estreitar ainda mais laços. É muito interessante percebermos também que há um grande projeto, um projeto trilionário entre a China e a Rússia, voltado para a lógica de infraestrutura. Estão aí, construindo uma grande ferrovia que vai ligar desde Xi'an, na China, até Moscou, na Rússia, onde eles pretendem ali intensificar muito as trocas comerciais. O grande problema físico, entre a China e a Índia é o Himalaia. O Himalaia ele se apresenta como uma grande barreira física que dificulta investimentos, continentais, mas a China e a Índia vêm buscando aí grandes investimentos na parte de hidrovias para intensificar o seu comércio. Bem, você deve estar se perguntando, já que o Brasil não vai ter uma reunião com os RICs, com o RICs aqui, ele vai fazer uma reunião com quem? Então, a proposta após a cúpula do G20 em Osaka, no Japão, é que o Jair Messias Bolsonaro se reúne com Maurício Macri, o presidente da Argentina, para que eles possam discutir os próximos passos da possível criação de uma nova moeda entre Brasil e Argentina, que ficaria conhecida como Peso Brasil, e ali, obviamente, eles têm uma participação especial do presidente estadunidense, o Donald Trump. Então, a gente pode esperar que na próxima reunião do G20 tenhamos dois grupos bem distintos, os representantes da Índia, China e Rússia, de um lado, e os representantes do Brasil, Estados Unidos e Argentina, do outro. A pergunta é, em qual cadeira você gostaria de estar sentado e em qual grupo você gostaria de estar aí realizando o seu brinde? Gente, muito obrigado aí, espero ter ajudado todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, e divulguem a gente para que a gente possa estar sempre aqui ajudando vocês. Um grande beijo!